Aos 14 dias do mês de dezembro de 2016, na sede da Procuradoria da República na Paraíba, presente os procuradores da República, Bruno Barros de Assunção e Bruno Galvão Paiva, compareceu o senhor Márcio Faria da Silva, inscrito no CPF sob o número 293-670-00100, devidamente acompanhado por seus advogados, doutora Renata Machado Saraiva, OAB Rio Grande do Sul, 76.822, e do Rodrigo Maluco Cardoso, OAB São Paulo, 207.618, a fim de prestar depoimento em razão da celebração de acordo de colaboração com o Ministério Público Federal. Neste momento, os presentes certificados da previsão do uso de quaisquer instrumentos de gravação ou registro de áudio ou vídeo próprios e declaram não estar fazendo uso oculto ou dissimulado de qualquer equipamento de suas penas legais. Observadas todas as cautelas de seguida determinadas e atendendo ao ditame da Lei 2.805/2013, notadamente quando ao disposto nos artigos 4 e 7, pergunto ao senhor Márcio Faria da Silva. Senhor Márcio, os advogados agora presentes são seus defensores legalmente nomeados para lhe assistir no presente ato? Sim, senhor. O senhor renuncia ao direito ao silêncio, afirmando um compromisso legal de dizer a verdade? Sim. O senhor pretende colaborar de forma efetiva e voluntária com investigações e processos criminais nos termos firmados com o Ministério Público Federal? Sim. O senhor, junto de seus defensores, autoriza expressamente e está ciente do registro audiovisual do presente ato de colaboração? Sim. O senhor está ciente de que os efeitos da colaboração premiada dependem de um ou mais dos resultados previstos no artigo 4º da Lei 2.805/2013? Sim. O senhor, no tocante ao anexo 2, que trata do PAC-SMS, pretende responder às questões formuladas? Sim, senhor. Então vamos a elas. Inicialmente, senhor Márcio, eu queria que o senhor relatasse que obra foi essa, qual era o objeto dessa obra do PAC-SMS, qual foi o ano da licitação da obra e qual foi, assim, qual o valor da obra. Perfeito. Doutor, o PAC-SMS foi um contrato que se tratou de, como o próprio nome diz, SMS, que é Saúde, Meio Ambiente e Segurança. A Petrobras tinha vários ativos espalhados no mundo, que estavam realmente em situação, para dizer assim, deplorável, totalmente sucateado, essa palavra até um pouco branda. Aí a Petrobras, houve por um atendimento, ela teve até casos muito graves, em unidades na Argentina e tudo, teve até morte. Ela foi fazer um contrato que abarcava 9 países, entre países da América Latina, Estados Unidos e Japão, e ela quis fazer um contrato único para fazer todas as manutenções, remediações e ajustar esses ativos para que atendesse esses requisitos. Dos 9 países. Dos 9 países. Certo. E era um contrato único. E foi um contrato que demorou muito. O valor do contrato, quando nós assinamos, chegou a 825.660.000, assinado em outubro de 2010. E esse contrato foi gerido pela área da diretoria internacional da Petrobras, que tinha a delegação de cuidar desses ativos. Certo. Isso foi em qual ano? Olha, o contrato foi em 2010, mas nós começamos a trabalhar talvez um ano antes. Certo. Nesse caso, senhor Márcio, houve ajuste do mercado para essa licitação? Nesse caso, foi uma carta convite diferente, onde eu vou relatar para o senhor que houve um acordo de proposta de cobertura, porque esse contrato, desde o início, ele foi dirigido para nós. A verdade foi essa. Meses antes disso, o Rogério foi procurado por um gerente da área internacional da Petrobras, de nome Luiz Teles, que procurou, perguntou o nosso interesse, que estava disposto a ajudar, evidentemente, em troca de propina. Certo. E a contrapartida dele, se a gente estivesse de acordo, é que a gente teria as informações antecipadas do projeto. Certo. Foi isso, basicamente, que nasceu o projeto. Qual foi, então, o que ele oferecia era informações privilegiadas? E o mais que é privilegiado antecipada. Certo. Porque a gente já ia trabalhando e já ia vendo todas as dificuldades, facilidade, ter preço dos vários fornecedores nessa gama toda de países. E o que ele queria era isso, em contrapartida, o pagamento de propina. E nesse contrato que o senhor Aloysio teve com o senhor Rogério, ele falou em valor específico? Falou em 3% sobre o valor do contrato. Certo.
E aí o senhor Rogério passou... O Rogério me procurou, me falou do projeto e falou, ó, Márcio, tem esse custo, como é que a gente faz? Eu falei, olha, vamos em frente. Aí ele disse o seguinte, olha, o Aloysio vai querer uma reunião com a sua presença e a senha vai ser que nós vamos em frente. Ele vai entender que eu estava, nesse momento, aprovando a propina de 3% do contrato. Eu vim com ele, na sala dele, no Rio de Janeiro, e assim foi feito. Eu aprovei a continuidade da proposta. Certo. Então, uma vez aprovada a continuidade da proposta, o senhor se reuniu, direto ou indiretamente, com as outras empresas, eventualmente participaram, como dando cobertura? Reuni, sim, senhor. O problema é o seguinte, como esse projeto era em vários países, procurei poucas empresas de porte. Eu tive especificamente com a Andrade Gutierrez, com a AS e com a Camargo Correia. Expliquei para eles do que se tratava, pedindo até ajuda, porque isso era fora daquela agenda que a gente tinha de ajuste de mercado. Eles falaram que ia ajudar, mostraram total desinteresse no projeto, principalmente pelo fato que você tinha uma parte importante nos Estados Unidos e no Japão. Nos Estados Unidos, só a Odebrecht que estava atuando naquele mercado, através de outra área, mas ele já tinha uma base lá. Então, foi de total desinteresse e se mostraram, assim, suscetíveis a dar uma proposta de cobertura. Certo. Então, eles não tinham interesse nenhum, mas iam me ajudar, mas concordaram em contribuir com uma proposta de cobertura, sim, senhor. Ok. O AS também estava? A OAS estava. A OAS, a Camargo e a Andrade. Em relação à Queiroz Galvão, A Queiroz Galvão, como eu não tinha conversado, e ela também estava com uma estratégia de diversificar para o exterior, eu fiquei um pouco receoso e eu falei, Rogério, ele entrou em contato com o Luiz para não convidar a Queiroz. Trouxe para mim, concordei e finalmente ela não foi convidada. Queiroz não foi convidada. em relação, o senhor mencionou 3 empresas, né? A Andrade Gutierrez, a Camargo Correia e o AS. O senhor se recorda se essas 3 empresas efetivamente ofertaram a proposta? Doutor, é o seguinte, estava tudo certo para ofertar, das 3. No último dia, faltando um dia para a entrega da proposta, me liga o Dalto Avancini da Camargo Correia, pedindo uma reunião urgente comigo. Falei, olha, tudo bem, chegaram no escritório, em torno de 8h30, 9 horas, me lembro bem. Chegaram lá, cheio, assim, de desculpas, dizendo, pô, Márcio, por orientação, nós não vamos poder contribuir, dando uma proposta de cobertura, porque a empresa está muito assim, ainda sentindo os efeitos da operação Castelo de Areia que eles estavam envolvidos. Não apresentaram, tudo bem, se não pode, mas a Andrade e a OAS apresentaram. Quando foi essa reunião? Foi um dia antes da apresentação da proposta. O local? O local foi na minha sala, em São Paulo, no escritório. O senhor sabe, se recorda, se empresas estrangeiras também foram convidadas? Foram convidados. Eu me recordo de 2, que era a Beck e a Mitsui. Eu acho que teve até outras, mas eu não me recordo o nome. Mas a gente não conversou com essas empresas, a gente não tinha assim, muito acesso, nem como fazer. E a gente estava assim, um pouco, não vou dizer tranquilo, mas mais confortável, porque a obra teria um prazo inexequível de execução da proposta, que era 20 dias, a não ser alguém como nós, que já estávamos trabalhando a proposta há muito tempo. Então nós corremos risco e, como esse prazo é totalmente contra as normas da Petrobras, o que a gente acertou é que, faltando poucos dias para o 20, eles dariam um adiamento, mas também pequeno, que não daria tempo para as empresas fazerem no exterior. E afinal elas nem apresentaram. Certo. Então, essa questão do prazo curto do edital também foi uma contrapartida. Uma contrapartida em senhor. relação àquele pedido anterior. Isso. Então, era uma forma de garantir que a gente... Era um prazo curto, inexequível. associado à divulgação antecipada das informações para a empresa, Sim, para senhor. ela poder se preparar e Isso. preparar sua proposta. E esse prazo curto tornaria, impossibilitaria... Totalmente tiraria ela acertando. Certo. E aí, dias próximos ao edital, houve uma prorrogação, é isso? Houve uma prorrogação pequena também, que quem não tivesse feito, não está normal. E acabou que Não apresentaram, todas declinaram. Certo. E o senhor tem,
a gente já apresentou esses documentos de contrato, de prorrogação, de Todos. edital. Carta convite já está com a nossa corroboração, carta convite, o adiamento, entrega das propostas, tudo já está entregue ao Ministério Público. O senhor se recorda, se o senhor mencionou que houve um edital, um prazo inicial, uma prorrogação por mais 15 dias. Isso. O senhor se recorda se houve um outro pedido, um novo pedido de mais 15 dias? O senhor tem essa... Doutor, eu não sei se nós pedimos e não foi atendido ou se não pedimos, porque o prazo praticamente já atendia a gente. Então, efetivamente a empresa venceu Venceu, essa nós apresentamos o menor preço, passamos por um processo de negociação, como tem vários contratos, demos um desconto, mas vencemos a obra e teve a recomendação de contratação. Entre o término da licitação e a celebração do contrato, o contrato foi celebrado imediatamente? Não. Houve algum tipo de resistência? Doutor, não foi interessante que a gente, pela urgência que o pessoal falava, pelo estado que se encontravam os ativos, eu achava que era o seguinte: assina começa amanhã. Ao contrário disso, a gente sentia que o pessoal da comissão de licitação já tinha enviado a recomendação de contratar e o negócio atrasava. Aí, como o Rogério, nosso diretor, estava sempre envolvido, Rogério, o que está acontecendo? E através do Zelada, que era o diretor da área internacional, olha, está tudo pronto, mas a gente nota uma resistência, principalmente pelos diretores indicados pelo PT. Por quê? A diretoria internacional era sabidamente uma indicação da bancada do PMDB, mais especificamente do PMDB de Minas. O pessoal não tinha muito interesse nisso, não. O que eles pensavam, foram protelando, a gente aguardou e demorou muito. Demorou, não, fora dos padrões normais, a partir do momento que a comissão de licitação já encaminha sugerindo a contratação. Essa demora, senhor Márcio, é uma demora de dias, de meses? Meses. Ficou enrolando, até que eu acho que pelo estado que estavam os ativos, eles estavam, não, temos que assinar. O senhor já mencionou que houve a solicitação de vantagem devida por parte do senhor Aloysio Teres, Isso. que era gerente da Área Internacional. Isso. Certo. Além desse pedido, chegou ao conhecimento do senhor, direto e indiretamente, outras solicitações? Chegou, e aí que foi a solicitação mais vultosa. Tinha um intermediário, ou lobista, não se queira dar, um interlocutor entre a diretoria internacional da Petrobras, que era nomeada pelo PMDB, e a diretoria internacional. O senhor João Augusto procurou o Rogério e falou: olha, esse projeto é da diretoria internacional e para que ele caminhe, seja assinado e vá dentro dos trâmites normais, o partido precisa de uma contribuição expressiva nesse contrato. Aí falou o número 5%, um valor muito alto. O Rogério me trouxe, falou: ó, Márcio, o projeto só vai voar com isso. E quem trouxe? João Augusto Henriques. Quem ele é? Intermediário, interlocutor entre a diretoria e o partido. Falei: vamos em frente, paciência, vamos pagar. O senhor, esse 5% corresponderia Em volta de 40 milhões de dólares. 40 milhões de dólares, certo. E o senhor, e houve autorização de... Houve autorização para seguir em frente. Certo. O senhor, enfim, como é que foram feitos esses pagamentos? O senhor, posteriormente a esse aceito, houve algum tipo de reunião com o senhor João Augusto, com, enfim, outras pessoas, agentes públicos ou agentes políticos? Houve, doutor. O que acontece é o seguinte: por um contrato dessa magnitude, o que passou na minha cabeça é que o pessoal queria uma confirmação, que eu abençoasse e que isso não ficasse um acordo com o Rogério. Aí, num belo dia, eu recebo o e-mail do Rogério, o Márcio, convocando para uma reunião que ele chamou de cúpula do PMDB. Eu não tinha a menor ideia. Bom, Márcio, a reunião vai ser dia 15 de junho de 2010, isso deve, o e-mail é de 1 ou 2 dias antes, nós temos ele anexado com corroboração, e falou: olha, o local da reunião é no escritório político, na rua Antônio Batuíra 470, bem próximo da Praça Pan-Americana, quem conhece ali em São Paulo, em Altos Pinheiros. Foi, vamos.
Vamos lá. Esse escritório político era escritório de algum político específico? Doutor, chegando lá, eu soube que se tratava do escritório político do senhor Michel Temer, à época candidato a vice-presidente da República, na chapa com a Dilma. Ok, então a reunião foi o senhor e o senhor Rogério. Eu e o Rogério, o que aconteceu? Como foi? Vocês foram separados? Não, fomos juntos. O Rogério veio no dia anterior, se hospedou no Hotel Tiro pela Alameda Santos, passei com o meu motorista na época, o seu Adelso, ele fez o sinal lá, o lugar que a gente chegava mais rápido, tomei café da manhã com o Rogério, seguimos para a reunião. Certo. E exatamente nesse endereço. E aí, chegando a essa reunião, quais eram as pessoas que estavam e se fizeram presentes na reunião? Doutor, chegamos, nos anunciamos, nos colocaram na sala, uma salinha de espera por muito pouco tempo. Chegando na sala, cumprimentei o ex-deputado Eduardo Cunha, que estava também já na sala de espera. A gente cumprimentou e logo fomos anunciados. Fomos nos anunciados, entramos numa sala maior, e que nessa sala estava presente o Michel Temer, ele sentou na cabeceira, como se fosse aqui. Certo. Eu sentei aqui, Rogério aqui, do lado de lá, Eduardo Cunha, o deputado Henrique Eduardo Alves e o João Augusto mais atrás. Certo. Foi assim que nós chegamos e ficamos na reunião. Presentes todas as pessoas foram direto, digamos assim, a conversa foi objetiva, foram direto ao ponto, houve conversa sobre amenidades, o cenário político. Sim, exatamente isso. Como é que foi assim? Qual É o era o seguinte, cenário, qual era o clima dessa reunião? chegamos lá, por exemplo, foi as apresentações, porque eu não conhecia nem o Temer, o Michel Temer, e nem conhecia o deputado Henrique Eduardo Alves, apresentações, muitas amenidades, falando da política, como é que seria. Eu que não conhecia, foi a única vez que eu tive contato, até perguntei, falei, doutor, como é que é ser vice-presidente da Dilma? Eu não conheço a Dilma, disse para ele. Dizem que é uma pessoa muito complicada. Aí o pessoal riu, aquela coisa toda, e para minha surpresa, assim, até com intimidade, para quem nunca eu tinha visto, falou, não, se acontecer qualquer coisa aí, esses rapazes aqui, ele apontou para os dois deputados, Henrique Eduardo Alves e Eduardo Cunha, falou, não, pode deixar que ela venha e fica aqui. Esses jovens, esses rapazes resolvem para mim lá, não estou preocupado. Fica aqui ele sinalizando para o colo dele. Do colo deles, exatamente. Como se, assim, dando a entender que os dois rapazes iam resolver os assuntos resolver. necessários de interesse do PMDB. Certo. Então, passado esse ponto inicial da reunião, propriamente dita, como é que ela ocorreu? Quem foi que foi o próprio senhor, o presidente Michel Temer, foi algum dos deputados que contactou o senhor diretamente para tratar dessa questão dessa vantagem devida? Como é que a reunião se desenvolveu? Doutor, olha que passadas as amenidades, o Eduardo Cunha tomou a palavra, explicou, falou, olha, o pessoal está no processo de contratação do contrato PAC-SMS com a Petrobras, diretoria internacional, e tem um compromisso que, se realmente for adjudicado assinar o contrato, vai ter uma contribuição muito importante para o partido. Olhando para mim, porque eu é que teria que confirmar esse entendimento. Eu fui lá, assim, para abençoar esse compromisso. Falou, eu falei, exatamente, estou de acordo, nós vamos contribuir com o que o deputado falou. Não se falou em valores, mas entre eles estava João Augusto, e eu simplesmente confirmei que honraria os compromissos. Essa reunião ocorreu antes da celebração do contrato? Ali no meio. O contrato já estava assim, encaminhado, o pessoal já sabia o contrato seria nosso. A garantia ao senhor João Augusto. E nas conversas lá com o pessoal da diretoria internacional, a gente já tinha o menor preço, ou seja, encaminhar, atrasando ou não, dentro da burocracia da Petrobras, o contrato seria nosso. Então essa reunião, pelo que eu entendi, foi mais para, digamos, para abençoar. as pessoas terem a certeza. E eu estava de acordo. Exatamente. Pessoal do senhor. Porque até então estava negociando com o Rogério. Então eles queriam falar, olha, por um valor desse, pela importância, eles devem ter pensado, eu quero alguém lá em cima para assumir esse compromisso. Ficou claro, ficou evidente que essa contribuição
Era propina, era vantagem devida. Totalmente vantagem devida, doutor, porque era um percentual em cima de um contrato. Ninguém falou em diretório, seja ele municipal, estadual, federal, nada. Era um percentual de um valor determinado do contrato. Certo. Depois dessa reunião, o senhor reportou, se tem um conteúdo dessa reunião, ao senhor Marcelo Odebrecht, Sim, senhor. Com ele. Saindo dali, eu cheguei porque o que acontece? Eu não conhecia esse pessoal. Eu não detinha na empresa a relação política, principalmente nesse nível. Cheguei e falei, Marcelo, aconteceu isso, relatei a reunião para ele. Ele se mostrou muito surpreso. Mas você foi alguém mais que não? Estive lá, se mostrou surpreso, mas surpreso, assim, porque... pelo fato de estar sempre tratado comigo. Eu não era o elo da empresa para tratar com político. Certo. Doutor, se me permite, antes de entrar nesse assunto, eu queria fazer um comentário que não está nos meus anexos. Eu soube pela mídia que, na acusação do réu Eduardo Cunha, ele fez várias perguntas para o Michel Temer, o presidente Michel Temer, responder 41 perguntas. E pelo que eu vi na mídia, uma coisa que se tornou pública, o juiz indeferiu 21 perguntas. E me chamou a atenção a pergunta número 34, que foi indeferida, porque justamente, isso aí é público, vocês podem ver, ele perguntava se tinha recebido nesse mesmo endereço fornecedores da área internacional da reunião da Petrobras, que estava o João Henrique. Eu achei muita coincidência e eu acho que é essa reunião. Se o senhor ler a pergunta 34, você tem a lei? Então, só para como isso aconteceu. Depois, eu queria mais, na minha, colaborar com o Ministério Público para prestar um pouco de atenção nessa pergunta, porque muita coincidência. Para mim, é essa reunião nossa. No caso, uma pergunta do senhor Eduardo Cunha ao Michel Temer, ao presidente Michel Temer, na qualidade de testemunha de defesa. Certo. Então, houve a reunião, foi dado o ok que haveria o pagamento, o contrato foi assinado. E eu pergunto ao senhor Márcio, como é que o pagamento foi operacionalizado? Como foi feito, como é que foi distribuído essa vantagem? Esse dinheiro foi o seguinte: o João Augusto procurou o Rogério, que morava no Rio, tinha mais relação, para estabelecer os critérios do recebimento desse dinheiro. Ele indicou um intermediário, um agente, o que seja, chamado Ângelo, que na empresa recebeu o apelido de Voz Omeia Branca. Dizem que ele tinha uma voz muito forte. E ele seria o encarregado de retirar esse dinheiro nas partes aqui entregue em efetivo. O César Rocha o encaminhou para a área de Gilberto Silva, que era o responsável pela área de operações estruturadas da empresa. Basicamente, esse seu anjo. Certo. E o senhor sabe detalhar como é que esse pagamento foi feito? Foi feito todo em espécie, todo no Brasil, parte em espécie, parte no Brasil, parte fora? Doutor, isso aí vai ser muito demonstrado agora, quando da abertura do nosso sistema. Tem dos dois tipos. Tem pagamento feito no Brasil em espécie e tem também no exterior em contas. O senhor, nesse caso específico aqui, o senhor sabe, em relação ao pagamento no exterior, qual foi a empresa, ontem, qual empresa recebeu esse valor? Eu não sei especificamente o nome da empresa, mas eu sei que foi e está no nosso sistema, que isso vai ser demonstrado e muito fácil chegar nas contas. Certo. O senhor conhece, ouviu falar, não sabe se há alguma relação entre a empresa GVTEL e esse contrato? GVTEL? GVTEL, Márcio, talvez não saiba, mas pelos levantamentos que a empresa já fez, GVTEL foi a empresa para a qual os pagamentos foram direcionados. Os pagamentos exteriores. Então é isso. Quando eu disse que vai mostrar no sistema, isso já é fruto da pesquisa no sistema. O sistema que o senhor menciona é o sistema Drauzio, sim, senhor. Então, em relação aos pagamentos no Brasil, tem aqui
Existia um setor da empresa, né? Olha, você tinha área de operação estruturada que o César Rocha comunicava para ele e ele se encarregava de entrar em contato com esse interlocutor para entregar o dinheiro, seja no hotel, num cambista, dava uma senha e ele buscava. Quem era o responsável por esse setor? Gilberto Silva. Desse total, 5%, né, que foi prometido ao PMDB, o senhor sabe como é que ele foi distribuído internamente? Quais os políticos, eventualmente quais os políticos receberam? Doutor, o que eu sei disso é que, segundo João Augusto falou para o Rogério, que 50% era destinado ao então deputado Eduardo Cunha. Os outros eu não sei, mas que também, por essa informação que o advogado acabou de falar, vai ser fácil buscar os destinatários. Certo. Então, nós tratamos aqui já teve o pedido do senhor Luiz Teles, gerente. Houve o pedido do PMDB, por intermédio do senhor João Augusto, e houve outro partido, houve algum outro pedido, alguma solicitação de pedido de pagamento relacionado a esse mesmo contrato? Houve, sim, senhor. Apesar do contrato ser da área internacional da Petrobras, o Rogério foi procurado pelo João Augusto, que era o interlocutor entre o PMDB e a diretoria internacional, dizendo que teria que também ser destinado parte disso para o PT, seria 1%. O Rogério me trouxe para o Rogério, eu posso pagar para quem quer que seja, desde que seja do mesmo dinheiro. Não tem dinheiro novo. O João Augusto, representando o pessoal do PMDB, concordou que fosse abatido, e aí então foi acertado que 1% seria pago ao PT. Certo. Então, daqueles 5% inicial, viraria 4 mais 1 para o PMDB e 1% para o PT, exatamente. Para o PT. E desse 1%, isso foi autorizado? Isso o pessoal do PMDB aceitou, então o PT passou a ter um crédito conosco de 1%. Certo. E em relação a essa vantagem destinada ao PT de 1%, o senhor sabe como foi distribuído? Eventualmente, quem foram os políticos favorecidos que receberam parcela dessas vantagens? Sei, sim, senhor. Doutor, naquela época, eu fui procurado pelo senador Delcídio Amaral, que, se não me engano, ele era candidato a governador em 2010. Ele veio pedir ajuda de contribuição. Eu falei: olha, Delcídio, eu sinto muito, eu não tenho como contribuir, não posso, não atuo nisso, mas vou te dar uma dica, uma sugestão. A empresa tem um débito com o PT, consequentemente o PT tem um crédito do contrato tal, expliquei para ele, que é uma quantia relevante. Se você quiser procurar quem de direito do PT e autorizar a descontar um pouco desse dinheiro, descontar não é dinheiro novo, eu te dou essa ideia. Mas então senador Delcídio, ele procurou o senhor pedindo ajuda de campanha, doação eleitoral, ou ele tinha conhecimento que era a vantagem dele? Eu até acredito que ele conhecia do contrato, porque esse pessoal é muito bem informado. Mas ele quis, quando ele pediu o dinheiro, ele desvinculou do contrato. Ele foi pedir ajuda. Eu falei: olha, eu não tenho como te dar ajuda, porém, o PT tem um crédito comigo. Se você conseguir a quem de direito que parte desse dinheiro eu mando para você, para mim o dinheiro é o mesmo, tanto faz. Mas a partir do momento que o senhor disse, o PT tem um crédito comigo... Crédito pelo contrato tal, que então foi... ele penso eu, ele interpretou isso, que esse crédito era uma vantagem devida. Uma vantagem devida perfeita. É isso? Perfeitamente. Então, ainda que, eventualmente, ele, quando tenha procurado o senhor, não soubesse... Já sabia. Mas, eventualmente, ele não soubesse, quando o senhor disse: não, o PT tem um crédito aqui comigo... Referente ao contrato tal. Certo. Exatamente, específico. Ok. E aí ele saiu com essa informação? Saiu com essa informação, procurou quem de direito do PT, e aí, parte depois, o Rogério recebeu a informação que estaria autorizado a fazer esse desconto, e na época, doutor, eu não achei no sistema ainda, eu lembro que era 1 milhão, eu não sei se de dólar ou de reais, e além do Delcídio, autorizaram um desconto adicional para o senador Humberto Costa de Pernambuco, também de 1 milhão, esse com certeza era de reais. Certo. Mas então vamos só para fixar. Então o senhor passou a informação ao senador Delcídio. Ele saiu
procurou quem de direito e depois chegou ao senhor a informação de que podia. estava autorizado aquele pagamento. Sim, senhor. Essa informação, o senhor sabe quem o remetente, quem trouxe essa informação para o senhor Rogério? Ô, doutor, se não me engano, foi o Barusco, porque ele cuidava dos interesses do PT na Petrobras. E passou e nós efetuamos esse pagamento. Então foi $1 milhão De dólares, de reais, que eu não me lembro, Eu tive $1 milhão para o Humberto Costa de Pernambuco. Certo. Esses dois políticos, os dois senadores, eles tinham, dentro do sistema da Odebrecht, tinham apelidos? O Delcídio, sim, Ferrari. E o Humberto Costa, pelo que eu me lembro, era Drácula. Sabe por quê, doutor? Vou explicar por que Drácula. Como ele foi envolvido lá atrás, no negócio do sanguessuga, o senhor lembra que teve um processo e ele ficou, e ele tinha o apelido de Drácula. Certo. Mas o senhor não teve contato com... Não, eu não conheço o Humberto Costa. A informação Eu tive. só chegou a autorização... Autorizando para descontar aquele valor, $1 milhão para o Humberto Costa, eu nem sei a quem que ele era candidato ou se era. O senhor sabe informar como foram feitos esses pagamentos de $1 milhão? Esse pagamento foi feito, o César Rocha, o pessoal entrou em contato com ele, o Delcídio mandou um emissário que conversasse com ele, que eu não me lembro do nome, os pagamentos foram feitos em São Paulo, e do Humberto Costa, não me lembro se São Paulo ou Recife, mas foi efetivo. Do Delcídio em São Paulo. Com certeza. Humberto Costa ou São Paulo ou Recife, não tenho certeza, doutor. E o restante do... O restante foi entrar, o PT tinha dinheiro lá com a empresa e foi abatendo disso. Eu não sei finalmente quanto foi pago. E em relação àquela porcentagem do senhor Aloysio? O senhor Aloysio foi o seguinte, ele pediu que fosse operacionalizado através de um emissário entre ele e a companhia, chamado Mário Miranda, que era um ex-funcionário da Petrobras, que ele tinha uma empresa chamada TechRate, e essa empresa assinou um contrato fictício com a empresa que foi o objeto do envio dos 3% dele, $24 milhões. Certo. E aí o senhor tem ou apresentou esse Apresentamos o contrato, a corroboração com o Ministério Público, está tudo devidamente entregue. Consta, senhor Márcio, aqui o contrato tem um valor muito alto, acima de 800 bilhões, 800 milhões de dólares. 825 milhões de dólares. Exato. E me parece que esse contrato, o valor foi reduzido Pela metade. pela metade. Qual foi assim? Por qual razão essa redução? E se em virtude dessa redução, o pagamento da vantagem se mostrou, digamos, benéfico? Olha, acontece o seguinte, para mim foram dois fatores nisso aí. Primeiro foi uma reportagem do João Augusto da revista Época, que foi muito de 2013, foi muito falada, onde ele manifestou várias coisas sobre a diretoria internacional da Petrobras, esse contrato dentro do contexto, e também que a Petrobras já estava com uma orientação diferente, se desfazer de ativos no exterior. Então ela aproveitou as duas coisas, reduziu, ou seja, o contrato inicial já era valores assim totalmente fora do que se praticava, tomando um prejuízo enorme, porque a gente imaginava que esse contrato fosse no mínimo dobrar, porque a situação dos ativos era pior do que todo mundo imaginava, mas infelizmente foi o contrário. A gente pagou muito e deu um grande prejuízo para a empresa. Essa entrevista que foi concedida pelo senhor João Augusto, o senhor apresentou... Também faz parte para o Ministério Público. E, além disso, consta que o senhor apresentou planilhas, extratos bancários que comprovam Todos, corroboram todos, exatamente. Que o senhor... Sim, senhor. Cópia dos contratos, o valor dos SWIFTs e tudo que diz respeito ao envio desse dinheiro. Não pergunto. Senhor Márcio, lá atrás o senhor falou que o Rogério havia mencionou que Rogério procurou o senhor para dizer que o Aloysio Teles havia pedido uma reunião
nessa reunião o senhor diria até uma palavra-chave, uma senha. Vamos seguir, vamos em seguir. frente, exatamente. O senhor pode narrar as circunstâncias dessa reunião? O que foi tratado nela, o que foi acertado? Então, basicamente, se discutiu sobre o contrato, os lugares que ele achava que ia ter mais serviço, como, por exemplo, Argentina, Estados Unidos, muita amenidade, para que o objetivo da reunião, doutor, era chegar no assunto e falar, nós vamos seguir em frente. Muita amenidade, até porque ele sabia que eu não dominava os assuntos tecnicamente, tudo, mas ele queria também, a exemplos demais, uma comprovação minha para, vamos dizer, dar a bênção do acordado pelo Rogério. Seria uma segurança. Uma segurança dele, exatamente. Um compromisso seu, Palavra essa, pessoal. doutor, exatamente. Era comum que o senhor assumisse essa postura, ou representasse a empresa em reuniões semelhantes a essa? Doutor, não, porque, por exemplo, como esse negócio veio de um gerente, o Luiz era um gerente, eu não tinha relação. Eu não sei também se por causa do valor, a exemplo dos políticos, ele quisesse uma garantia maior. Eu entendo que foi isso, doutor. O que foi acertado com a Luiz Teles? O percentual? 3%. E depois, seria passado de que forma? olha, seria lá na frente, foi através de um contrato fictício, quando nós enviamos o Em que dinheiro, momento se acertou o percentual? na fase inicial. Nessa reunião? Essa reunião foi para confirmar o valor Certo. que ele já tinha pedido quando da apresentação do projeto. Com o Rogério? Com o Rogério, sim, senhor. O senhor mencionou que o Marcelo Odebrecht achou estranho, ou estranhou essa abordagem da cúpula do PMDB ao senhor. O senhor disse também que o senhor não era o elo, Não era. digamos assim, político, elo institucional com a classe política. Pelo que eu entendi. Não, porque justamente esse pessoal, como na Petrobras, você tratava a coisa a nível de diretor, depois chegou o PT. Principalmente políticos desse calibre, não tinha relação nenhuma. Nenhuma. Pois é. E aí o Marcelo se mostrou surpreso. Se o senhor não era o elo, não fazia essa ponte, por que então o senhor resolveu ir a essa reunião? Houve alguma conversa prévia com Marcelo Odebrecht Não. para acertar a ida do senhor a O essa Rogério, reunião? conforme eu disse para o senhor, é o seguinte: o Rogério mandou um e-mail. Ou com algum outro executivo da empresa? Não, até porque o seguinte, não estava explicitado a agenda, era uma reunião naquele endereço, que eu nem sabia de quem era, fiquei sabendo chegando lá, e era coisa vinculada ao projeto. Então eu fui lá, eu não sabia a agenda, porque isso, e inclusive imaginava que esse pessoal não fosse falar um assunto desse comigo, eu não conhecia os presentes, a não ser o Eduardo e o João Augusto. O senhor também mencionou, mais ou menos no meio do seu depoimento, que houve uma demora Para assinatura do para a contrato. assinatura do contrato. Em algum momento, a solução para essa demora foi oferecida como uma vantagem em troca de propina ou em troca de pagamento de dinheiro para financiamento de campanha? Doutor, é o seguinte, como eu tentei explicar lá atrás, é o seguinte: como você tinha na diretoria executiva uma presença muito forte do PT, e esse assunto era de interesse do PMDB, foi por isso que entre a decisão e a sugestão do pessoal da diretoria internacional de contrata e afetivação que foi demorando. Mas nesse período, até então, ninguém tinha procurado. Procuraram depois, que dos 5% do PMDB, tirou um do PT e virou 4%. Mas durante essa fase, não, ninguém procurou. Em relação a esse anexo, eu não tenho mais perguntas. Só mais um detalhe, senhor Márcio. Então, o senhor mencionou que, como foi visto, que o PT depois recebeu 1%. 1%. Aquele 5% foi desnegrado, 4% do Isso, PMDB e 1% sim, senhor. do PT. Então, esse por cento, talvez, na sua interpretação, tenha sido justamente em razão dessa divergência inicial entre diretoria executiva, diretoria internacional. Pode até ser, doutor, que eles acertaram lá que uma vez feito isso, mas nós não tivemos acesso a isso. Nós tivemos acesso à cobrança, e como para nós o valor era o mesmo,
que, olha, se for 5, 0, 4, tanto faz. Senhor Márcio, o senhor gostaria de fazer alguma outra consideração que não foi? Não, doutor, eu acho que eu já fiz aquela com relação à pergunta 34, e fora disso eu acho que falando tudo desse projeto. Eu tenho duas observações, são detalhes. Primeiro, onde eram alocados esses valores referentes à propina nas planilhas? Seguinte, a gente tinha um acompanhamento que era custo, entrava na rubrica custo. Sem uma especificidade. Não, porque para o contrato o que interessa é o custo. Se era comprando, era custo. E depois, lá no início, nas reuniões da OAS, com a Correia, Andrade, essas reuniões aconteciam aonde? Olha, eu já me reunia muito com esse pessoal e eu aprendi que por esse caso aqui, acho que foi no meu escritório no deles, com certeza. São essas só. Então, portanto, respondidas as questões formuladas, nada mais havendo a ser consignado, será agora encerrada a gravação audiovisual e seguida vídeo e assinado o termo que também registro o presente ato.